Olá, que a paz de Deus esteja com você. Antes de continuarmos, pare por um momento, respire fundo e permita que esta palavra alcance o seu coração. Seja muito bem-vindo ao canal Deus Meu Refúgio Diário, um espaço onde todos os dias buscamos descanso, esperança e direção na palavra de Deus. Gênesis 1 ao 31, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Versículo 5. E Deus chamou a luz dia. E as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Antes de qualquer coisa existir. Deus já estava lá. Ele é o começo de tudo, a origem de toda esperança. E mesmo quando tudo parecia sem forma, vazio e coberto por trevas, o Espírito de Deus já se movia. Isso nos ensina algo profundo. Deus não espera tudo estar organizado para agir. Ele começa no caos. Muitas vezes, a nossa vida se parece com esse cenário confuso, escura, sem direção. Mas assim como no princípio, Deus não se afasta, Ele se aproxima. Quando Deus disse haja luz, Ele trouxe ordem, direção e propósito. E o mais lindo é entender que a luz veio antes mesmo de tudo estar pronto. Ou seja, Deus ilumina o caminho antes de terminar a obra. Talvez hoje você esteja vivendo um início difícil, um momento de incerteza. Mas Deus ainda diz: haja luz sobre a sua vida. E quando Ele fala, tudo muda. Se você acredita que Deus pode trazer luz para qualquer área da sua vida, escreva aqui: haja luz. Versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Versículo 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Versículo 8. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Deus é um Deus de ordem. Depois de trazer luz, Ele começa a estabelecer limites, separações, estruturas. Ele separa as águas, cria os céus. Ele organiza aquilo que antes era completamente confuso. Isso fala muito com a nossa vida. Porque, muitas vezes, queremos que Deus faça tudo de uma vez, mas Ele trabalha por etapas. Primeiro Ele ilumina, depois Ele organiza. Há momentos em que Deus começa a separar coisas dentro de nós, pensamentos, atitudes, caminhos. E nem sempre isso é confortável. Às vezes, Ele afasta pessoas, muda direções, interrompe planos. Mas tudo isso faz parte da construção de algo maior. A separação que Deus faz nunca é para destruir, mas para alinhar. Ele sabe exatamente o que precisa permanecer e o que precisa sair para que o propósito dele se cumpra. Se hoje você está vivendo um tempo de mudanças ou separações, confie. Deus está organizando a sua vida de uma forma que você ainda não consegue ver completamente. O que parece confusão agora está sendo transformado em propósito. Se você confia que Deus está colocando tudo no lugar certo na sua vida, comenta aqui: Deus está organizando tudo. Versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Versículo 10. E chamou Deus a porção seca à terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Versículo 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Versículo 12. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie.
E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Depois de organizar, Deus faz algo ainda mais profundo. Ele faz surgir vida. A terra aparece, os mares se formam e então começa a frutificação. Isso revela um princípio poderoso. Quando Deus coloca a ordem, Ele também libera crescimento. Não existe fruto sem antes existir alinhamento. Talvez você esteja em um tempo em que tudo parece parado, mas Deus está preparando o terreno. Porque antes da colheita, existe o processo invisível, aquele que ninguém vê, mas que é essencial. E quando Deus diz produza, a terra responde. Isso nos ensina que toda a criação obedece à voz do Criador. E se até a terra respondeu, por que duvidar que a sua vida também pode florescer? Há sementes dentro de você que ainda não apareceram, sonhos, promessas, talentos. Tudo no tempo certo vai brotar. Deus não criou apenas para existir, Ele criou para frutificar. E o mesmo vale para você. Se você crê que sua vida ainda vai dar muitos frutos, declara aqui, eu vou frutificar. Versículo 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Versículo 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Versículo 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Versículo 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Versículo 19. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Deus não apenas cria, Ele estabelece tempo e direção. Os luminares não servem só para iluminar, mas também para marcar estações, ciclos, começos e recomeços. Isso nos ensina que Deus trabalha com processos e tempos certos. Nem tudo acontece de uma vez, e nem tudo acontece quando queremos. Existe um tempo determinado para cada coisa. Quantas vezes ficamos ansiosos, querendo respostas imediatas, querendo que tudo se resolva agora. Mas Deus, desde o princípio, já mostrou que há um ritmo divino. Há ciclos que precisam ser respeitados. O sol governa o dia, a lua governa a noite. E ambos têm sua importância. Assim também são os momentos da nossa vida, dias claros e noites difíceis. Mas até a noite tem propósito, ela também faz parte do plano. Um tempo de silêncio, espera ou incerteza. Mas não se esqueça, Deus também governa a noite. Se você decide confiar no tempo de Deus, mesmo sem entender, escreve aqui, o tempo de Deus é perfeito. Versículo 20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. E voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo 21. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 22. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares. E as aves se multipliquem na terra. Versículo 23. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Agora vemos Deus liberando algo ainda mais profundo, vida em abundância. As águas se enchem, os céus ganham movimento. Tudo começa a se multiplicar. Isso nos mostra que Deus não é um Deus de escassez, Ele é um Deus de abundância. Quando Ele libera uma palavra, ela não vem limitada. Ela vem cheia, transbordante. E além de criar, Deus abençoa. Ele declara, frutificai e multiplicai-vos. Ou seja, existe uma bênção de crescimento, expansão e continuidade sobre aquilo que Ele cria. Talvez em algum momento você tenha acreditado que sua vida estava limitada, que as oportunidades eram poucas, que os sonhos eram grandes demais.
Mas Deus mostra aqui que, quando Ele decide agir, não existe falta, existe multiplicação. Aquilo que parecia pequeno pode crescer. Aquilo que parecia impossível pode se expandir. Deus ainda abençoa histórias. Ele ainda faz crescer aquilo que foi plantado com fé, se você crê que Deus pode multiplicar bênçãos na sua vida. Declara que Deus vai multiplicar. Versículo 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. Gado, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Versículo 25. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Deus continua criando. E tudo o que Ele faz tem identidade, propósito e ordem. Cada ser é criado conforme a sua espécie. Nada é por acaso, nada é confuso aos olhos de Deus. Isso nos ensina algo muito importante. Deus é um Deus de identidade. Ele não cria nada perdido, sem direção ou sem valor. Assim como cada animal foi criado com sua própria natureza, você também foi criado com um propósito único. Você não é um erro. Você não é um acidente. Existe um plano específico de Deus para a sua vida. Muitas vezes, nos comparamos com outras pessoas, querendo ser o que não fomos chamados para ser, e isso gera frustração. Mas Deus nunca erra na criação. Ele te fez exatamente como precisava ser. O que Deus espera não é que você seja igual a outros, mas que você viva aquilo que Ele colocou dentro de você. E quando você começa a entender isso, algo muda. Você para de se diminuir e começa a reconhecer o valor que Deus já colocou em você. Se hoje você decide aceitar quem Deus te fez para ser, escreve aqui: eu tenho um propósito. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui está um dos momentos mais profundos de toda a criação. Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Diferente de tudo que foi criado antes, o homem e a mulher carregam algo divino dentro de si. Isso significa que você não foi feito apenas para existir. Você foi feito para refletir Deus, mesmo com falhas, inseguranças e erros. Existe uma marca de Deus em você que ninguém pode apagar. Muitas vezes o mundo tenta definir quem somos pelas nossas quedas, pelos nossos erros, pelas opiniões das pessoas. Mas Deus já definiu, você é a imagem dele, e não só isso. Ele também entrega autoridade. Ele diz para dominar, cuidar, governar. Ou seja, Deus não te criou para viver oprimido, sem direção ou sem valor. Ele te criou para viver com propósito e responsabilidade. Quando você entende quem você é em Deus, você para de viver abaixo daquilo que foi chamado. Você não é o que disseram sobre você. Você é aquilo que Deus declarou desde o princípio. Se você reconhece que foi criado à imagem de Deus, escreve aqui: eu sou imagem de Deus. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e enchei a terra, e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Versículo 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra. E toda árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Depois de criar o homem e a mulher, Deus faz algo poderoso. Ele libera uma bênção sobre eles. Antes mesmo de qualquer conquista, antes de qualquer esforço, a bênção já foi declarada. Isso muda tudo. Porque mostra que não é pelo nosso mérito, mas pela graça de Deus, que somos abençoados. Deus não apenas manda frutificar, Ele capacita para isso. Ele entrega provisão, recursos, sustento.
Tudo o que o ser humano precisava já havia sido preparado por Deus, e isso continua sendo verdade hoje. Muitas vezes nos preocupamos, ficamos ansiosos com o amanhã. Mas Deus já preparou aquilo que precisamos para cada fase da nossa vida. A ordem de Deus é clara: frutificar, multiplicar, avançar. Isso significa que a sua vida não foi feita para ficar estagnada. Existe crescimento, existe avanço, existe expansão no plano de Deus para você. Mesmo que hoje você não veja, Deus já colocou provisão no seu caminho. Confie, aquilo que você precisa, Deus já providenciou. Se você acredita que Deus já preparou tudo o que você precisa, declara aqui: Deus é minha provisão. Versículo 30. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda erva verde será para mantimento. E assim foi, Deus cuida de tudo. Até dos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Ele não apenas cria a vida, mas também garante o sustento de cada ser. Isso revela o coração de Deus. Um Deus que provê, que sustenta e que não se esquece de ninguém. Se Ele cuida dos animais, das aves e de toda a criação, quanto mais de você. Quantas vezes a preocupação toma conta do nosso coração? Pensamos no amanhã, nas contas, nas dificuldades. E esquecemos que existe um Deus que já está cuidando de tudo. Nada foge do controle dele, nenhuma necessidade passa despercebida. Deus é detalhista no cuidado. Às vezes, o que você precisa não é mais esforço. É mais confiança. Porque enquanto você se preocupa, Deus já está trabalhando nos bastidores, preparando o sustento, abrindo caminhos, movendo situações. O assim foi mostra que quando Deus determina algo, acontece. A provisão vem, o cuidado chega. Confie nisso, você não está desamparado. Se você crê que Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida, escreve aqui: Deus cuida de mim. Versículo 31. Deus olha para tudo o que fez. Tudo o que Ele começa, Ele termina com excelência. E aqui está algo profundo para você guardar. Você faz parte dessa criação que Deus olhou e chamou de muito bom. Mesmo que hoje você não se veja assim. Mesmo que existam falhas, erros ou inseguranças. Isso não muda a forma como Deus te vê. O olhar de Deus não é baseado nas suas quedas, mas no propósito com que Ele te criou. Às vezes somos nossos maiores críticos. Nos cobramos, nos diminuímos, nos sentimos insuficientes. Mas Deus olha para você com amor, com cuidado, com intenção. Ele não se arrependeu de criar você, pelo contrário. Ele viu o valor. E assim como Ele terminou a criação, Ele também está trabalhando na sua vida, o que ainda não está pronto. Ele ainda está moldando. A sua história não terminou. Deus ainda está escrevendo cada detalhe. E no tempo certo, você também vai olhar para tudo e entender: valeu a pena confiar. Se você crê que Deus está aperfeiçoando a sua vida, comenta aqui: Deus está cuidando de tudo. Se essa palavra falou com você, não guarda só para você. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal Deus Meu Refúgio Diário, porque todos os dias temos uma palavra de fé para fortalecer o seu coração. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Até o próximo devocional.